Espírito Santo, nós te convidamos mais ainda nesse lugar, enquanto vamos falar do teu fogo, vamos falar de você, Deus Espírito Santo. Vamos falar daquilo que você fez na história, através do movimento pentecostal. Vem, Espírito Santo, sobre esse lugar. Queria que você convidasse Ele a vir sobre você. Ele é real, Ele é Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós abençoamos as pessoas que estão em casa. A sua presença, Espírito Santo, flua em cada casa agora mesmo. Enquanto falamos, move com poder no nosso interior. Produz fome e sede daquilo que você já fez, para fazer no futuro os feitos do Senhor. Que os feitos do Senhor encham nosso coração de expectativa e fé para aquilo que você está fazendo. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem. Aumenta a sua presença aqui. Aumenta a sua presença nesse lugar. Espírito Santo. Espírito Santo, você é a luz em nosso interior. Espírito Santo, você é o nosso auxílio. Espírito Santo, você é o nosso conforto e consolo. Espírito Santo, você é o Espírito de revelação. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Abre os nossos olhos para ver quem é Jesus. Abre os nossos olhos para ver quem é o Pai. Abre os nossos olhos para ver os feitos do Senhor e aquilo que você quer fazer nesse tempo. Espírito Santo, vem agora e unge a mente de cada um com sabedoria e revelação. Unge, Senhor, o interior deles com vida. Vamos lá, olhe no Espírito um pouco. Abre fome e sede aqui, Espírito Santo. Fome e sede. Espírito de Deus, Espírito de vida, abre fome e sede no nosso interior. Só Jesus pode nos satisfazer. Só você, Espírito Santo, pode nos satisfazer. Abre uma fome que clama por avivamento, por vida. Remove a morte desse lugar. Remove a passividade desse lugar. Remove o desinteresse, o sono espiritual. A passividade cai diante do teu fogo agora. Espírito Santo, você é nosso advogado. Se tem alguém aqui se sentindo acusado, advoga sim, advoga. Você é o nosso defensor. Você nos defende, Espírito Santo. Se tem alguém triste, você é a alegria, você é o vinho que foi derramado em Atos 2, de maneira que os discípulos foram confundidos com bêbados, de tão alegres que estavam, cheios, encharcados. Espírito Santo, talvez alguém aqui precise de paz. Você é uma pomba suave. Você é tudo que nós precisamos. Enquanto eu falo daquilo que você fez, que respinga em nós até hoje, eu oro por um mover. Algumas pessoas precisam provar, ou seja, experimentar, ter experiência, provar e ver de que o Senhor é bom. Algumas pessoas precisam tremer mesmo, cair no chão, chorar, babar na gravata, porque precisa provar, sentir o gosto de Deus. Então eu oro para que nessa manhã a gente prove do Senhor, que a gente experimente o Senhor, que haja experiências com o Senhor,
Que haja experiências sobrenaturais no interior, nas emoções, curas, libertações. Você entende? Existem duas pessoas, tem esponja e tem madeira. A pessoa madeira, a unção bate, escorre e não entra. E tem o ser esponja, ele suga a unção, ele se apropria da unção no lugar, ele interage com a unção no lugar. Todas as vezes que eu ia ver um dos meus pais na fé, Doug Rowland, pregar, eu sentava na primeira cadeira e eu ficava orando em línguas baixinho, e eu me tornei ladrão da unção dele. Eu sugava a unção dele, eu estava atento com os olhos, minha mente não vagava, eu tinha respeito por aquilo. Às vezes ele estava hospedado em Cambuinhas, eu morava lá em São Gonçalo, lá no Porto Novo, 2 ônibus, mais de 1 hora de viagem, eu despencava para estar perto dele, ele com um português muito ruim e eu com um inglês horrível, mas não tinha problema, tinha uma comunicação do Espírito Santo, tinha uma comunicação, e eu sugava a unção daquele cara. Ah, irmãos, respeitem a unção do Espírito Santo. Deus não unge projetos, Deus unge pessoas. Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. A Bíblia fala que Jesus foi ungido com o Espírito do Senhor para libertar, trazer o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrados de coração. Então os quebrados de coração, quando respeitavam a unção, sugavam a unção. Lembra? Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que queres que te faça? Jesus parece sarcástico. O cara é cego. Ele está falando assim, qualquer coisa. Quando a gente respeita a unção, qualquer coisa pode acontecer. Hoje pode ser o dia em que a sua história vai ser mudada para sempre. Mas pode ser daqui a 50 anos, depende. Não depende muito de mim. Hoje pode ser o dia que você vai receber um chamado, que você vai receber uma nova direção, que você vai ser elevado num nível de fome. Pode ser algo histórico. A unção é muito poderosa. É o Espírito Santo. O que é unção? Unção é quando Deus habilita a pessoa a fazer coisas como se fosse o próprio Deus fazendo. Isso é unção. Então, quando alguém é ungido como um evangelista, ele evangeliza igual Jesus evangeliza. Ele é capacitado pelo Espírito Santo. E óbvio, essa unção cresce ou diminui, porque a Bíblia fala, não apague o Espírito e não entristeça o Espírito. Então você pode apagar, extinguir o Espírito. Significa que o Espírito Santo sai de você? Não, significa que a chama dele fica muito baixinha. E você também pode entristecer o Espírito quando você não respeita a unção de Deus na vida das pessoas. Mulher cirofenícia, Jesus fala, você é uma cadela. Ela disse, sim, sim, Senhor, sou sim. Mas até os cachorrinhos comem daquilo que cai da migalha dos seus servos, dos seus senhores. E ele disse, não vi tanta fé assim em Israel. Vai, a sua filha está liberta. A unção é louca. Havia um evangelista chamado Smith Wigglesworth. Ele pegava pessoas com câncer no osso, nos ossos. Sabe, câncer nos ossos, esfarela os ossos. E ele jogava a pessoa no chão 7 vezes.
Na 7ª a pessoa era curada. Imagina, você ia ficar ofendido. Você ia embora da reunião. Você ia denunciar o cara. Ele era um semi-analfabeto que foi batizado com o Espírito Santo. Ele andava com um borrifadorzinho de óleo para ungir os doentes na rua. Ressuscitava mortos dando soco na barriga do defunto. É escandalizante. Jesus já fez coisa braba também. Passar saliva na língua do gago. Oh, imagina se fosse em dias de Covid. Jesus cospe, passa na língua do gago para o gago ser curado. E uma outra hora Jesus cospe no chão, faz lodo, que delícia, e passa nos olhos do cego. Bom, gente, isso está na Bíblia, está na sua também. Talvez você não está lendo muito ela, mas está lá. E Saul, que chegou no meio de uma atmosfera profética na escola de Samuel e ficou pelado. A unção é doida. Ela ofende mente carnal. Ela ofende. E é de propósito, porque onde a unção está, os carnais precisam vazar. Ou arrepende ou vaza. É as opções que se tem. Ou se arrepende ou vaza. E em um certo nível morre. Ananias e Safira. A unção do Espírito Santo era tão grande na igreja que mesmo eles doando dinheiro pra caramba, eles deram muito dinheiro, só que mentiram na quantia, porque eles queriam ser pessoas proeminentes na comunidade, serem reconhecidos como os grandes filantropos, doadores. O seu Roberto Walker dizia: as coisas estão acontecendo na igreja do jeito que estão porque a chave está desligada. Sabe, chave de energia? Quando a chave liga, vira um lugar perigoso. Alta tensão. Eletrificado. Isso é avivamento. O lugar precisa se tornar terrível. Lembra de Jacó? Quando ele encontrou Deus, ele falou: esse lugar é a casa de Deus, a porta do céu. Um lugar terrível. Ele estava falando que a igreja deveria ser um lugar terrível, onde os anjos estão subindo e descendo, onde a glória de Deus é tão forte. A palavra terrível significa incomparável. Não há nada que se compare à casa de Deus. Assim deveriam ser nossas reuniões. Um lugar terrível. Que a unção de Deus flua sobre a sua vida. Na verdade, você já tem a unção. A Bíblia diz: vós tendes a unção e não é necessário que ninguém vos ensine. Mas vocês não são ensinados porque não respeitam a unção no outro. Então o Espírito Santo já é o professor dentro de você. Se renda ao Espírito Santo. Se renda a Ele, se renda a Ele. Se renda a Ele, se renda a Ele. Baixa a arma, cara. Baixa as suas armas. Vem aqui, Espírito Santo. Faz o que ninguém consegue. Faz o que o homem jamais poderia fazer. Não há em mim nada disso, Senhor. É você que faz. Me deixa ser só aquele que coloca a arca no ombro e carrega. Eu só quero te seguir. Eu só quero te... Onde você vai, eu quero ir. Eu quero te seguir. Quero te seguir.
Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o movimento de Pentecostes em 1906, o famoso avivamento de Azusa, de Los Angeles. O movimento pentecostal, ele iniciou no ano de 1900, mas teve sua explosão em 1906. E o que segue em diante, tudo aquilo que aconteceu até hoje, é influência do movimento pentecostal. Então a coisa é tão grande, foi tão poderoso, que mais de 100 anos atrás, a gente ainda está vivendo o respingo das gotas do movimento pentecostal. Então o movimento carismático é a influência do movimento pentecostal. O movimento carismático, aqui no Brasil, a gente usa outro nome para ele. Então, quando a gente fala movimento carismático, normalmente a gente pensa no movimento carismático dos católicos. Mas movimento carismático significa que o Espírito Santo começou a cair sobre as igrejas históricas. Então, quando você começa a ouvir essa expressão, batista renovada, presbiteriana renovada, isso é um movimento carismático. É quando o avivamento começou a tocar as igrejas históricas, batista, metodista, anglicano, episcopal. Não era só o movimento pentecostal, que da onde surgem as Assembleias de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e todas as outras denominações que têm sua origem no movimento pentecostal. Mas mais ou menos aqui na década de 60 no Brasil, os batistas começaram a orar em línguas. Na década de 70 isso aumentou e na década de 80 isso teve um boom. Então quem acompanhou os anos 80... viu o movimento de comunidades no Brasil, o movimento de discipulado no Brasil, começaram a colocar baterias nas igrejas, percussão, porque tudo isso antes era do demônio, não podia, era da macumba, não podia tocar tambor, bateria. Os louvores eram com órgão, inário, e aí surgiram caras como Bené Gomes, como Asaf Borba, Ademar de Campos, Grupo Logos, Rebanhão. Rebanhão era escândalo, os caras tocavam descalço, com as batas de hippie, aqueles cabelão e tal. Então começou uma renovação no Brasil dentro das igrejas históricas. E isso aconteceu também nos Estados Unidos e isso é chamado lá de movimento carismático. E a partir daí houveram rupturas, né? Quantas histórias você conhece daquele lugar batista que recebeu uma renovação e às vezes o pastor não conseguiu ficar lá e ele saiu e abriu uma outra igreja com um nome qualquer, comunidade não sei o que, ou igreja batista do avivamento, igreja batista da fé, qualquer coisa assim. Isso é um movimento carismático. Surgiram muitas comunidades independentes no sentido de que não faziam parte de uma denominação histórica. As comunidades, isso nos Estados Unidos aconteceu e é respingo de Pentecostes, de Azusa. A mesma coisa também aconteceu no movimento de discipulado da Argentina e nos Estados Unidos. Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz. Nos Estados Unidos a gente tem o Derek Prince e Bob Mumford, vários outros caras que começaram a falar sobre um senhorio de Jesus Cristo, sobre discipulado pessoal, discipulado vida na vida. Isso é influência de Azusa também, porque começou com um derramado do Espírito Santo sobre vários irmãos de igrejas históricas e até mesmo de igrejas já pentecostais que estavam muito frias. E na Argentina, nesse período, Juan Carlos Ortiz tinha uma igreja muito tradicional, pentecostal, e o Senhor falou com ele: você vai todo domingo para a reunião colocar mamadeira na boca dos bebezinhos. Sua igreja é como se fosse um orfanato. E bebê não gera filhos. Deus falou para ele: eu quero que você gere discípulos. São eternos bebês. Então ele evangelizou, começou a evangelizar e ele alcançou cerca de 10 ou 12 pessoas. E ele não deixava essas 10 ou 12 pessoas ir para o culto da igreja dele. Olha que doido. Ele discipulava os caras em casa. E evangelho do reino, e senhoria de Cristo. E aí ele não deixava os caras irem domingo para a igreja. Ele protegeu os caras daquele sistema que ele mesmo estava
sendo vítima. E aí ele falou o seguinte: agora está na hora de vocês irem e fazerem o mesmo. E esses caras começaram a evangelizar e cada um deles ganhou 10 pessoas. Chegou um tempo que ele tinha uma igreja de 1000 membros que congregavam nas casas, a parte da outra igreja dele. E esses convertidos nunca tinham entrado dentro de uma igreja evangélica. Essa é a força do movimento pentecostal. E aí ele começou a visitar igrejas. Ele chegava na porta, imagina, chegar na porta da igreja, sei lá, Batista da Lagoinha, com 10 ônibus. E aí, que é isso? Não, a gente veio cultuar com vocês. Eram as igrejas nas casas. Nós queremos que somos um, e falava-se de unidade. Então esse domingo a gente decidiu vir para cá para adorar Jesus junto com vocês. Esse é o poder do movimento pentecostal. Respinga em nós até hoje. Terceira onda do John Wimber. Que é a terceira onda? Eles nem se consideravam pentecostais, mas também não eram do movimento carismático. Eles eram uma terceira parada, terceira onda. Esse era o apelido deles. Que basicamente é essa parada que você está vendo aí hoje. Lance de treinar pessoas nos dons, caça ao tesouro, palavra de conhecimento, orar por cura na rua. Tudo isso, gente, não foi essa geração que inventou, tá? Isso começou nos anos 80 com John Wimber. Respinga em nós até hoje, aqui. Então foi muito poderoso o que aconteceu em Azusa, que a gente está se beneficiando disso até agora. Então, se o movimento pentecostal fosse um guarda-chuva, imagina isso. Debaixo desse guarda-chuva está todos os moveres de Deus que a gente tem até hoje. Tudo que a gente vive até hoje ainda é movimento pentecostal, quer queira, quer não. É isso. Então foi o último grande derramar do Espírito Santo, e os outros movimentos foram submoveres, descendentes desse movimento do Espírito Santo. Então, antes da gente entrar na questão do avivamento em si, eu quero falar um pouco sobre o que acontecia no século XIX, pouco tempo antes do avivamento começar. É muito importante isso, porque sempre que um avivamento começa, significa que antes dele começar, estava muito ruim. Estava muito zoado. Porque avivamento significa trazer vida ao que tinha vida e perdeu. Então, qual é o problema da mente dos evangélicos para avivamento? É admitir que está morto. É admitir que está vazio. É admitir que está ruim. Quando a gente admite que está ruim, que está vazio, que a gente precisa arrepender de ficar olhando pornografia, que a gente precisa arrepender de ficar olhando para a bunda da mulherada na rua, que a gente precisa arrepender, que a gente precisa confessar pecado, falar: eu sou um traste, eu sou um imoral, eu sou licencioso. Tá todo mundo achando que tá bem, todo mundo achando que tá legal, tudo bem, cara bonita, roupa bonita, vamos pro culto. Então, avivamento é quando ele derrama vida onde está morto e ele traz vida de novo. Por isso que avivamento é para a igreja, não é para o mundo. O mundo não precisa de avivamento, o mundo precisa nascer de novo, é diferente. Porque o mundo nem vida tem. E avivamento toca o mundo, para que as pessoas nasçam de novo com a vida de Deus. Então, no século XIX, a coisa estava feia demais. Só para você ter uma ideia. Um alto intelectualismo frio. Os berços de teologia que defendiam a fé, a maioria dos teólogos abraçou a teoria de Darwin, ou o darwinismo. Então, você não sabe isso, você já estudou isso na escola. Mas, basicamente, de grosso modo falando, é que o homem veio do macaco e que a raça humana é uma evolução. Vários teólogos abraçaram isso também, dizendo que o livro de Gênesis não é literal. Eu creio no livro de Gênesis literal. Deus fez o homem do barro e soprou vida nas suas narinas. Eu creio que a terra é nova, ela não tem trilhões de anos.
Eu creio literalmente no livro de Gênesis. Esses caras começaram a falar que o livro de Gênesis era uma metáfora, assim como todos os milagres do Velho Testamento, principalmente o Mar Vermelho. Existem filmes hoje sendo feitos tentando explicar o Mar Vermelho se abrindo por meio de um fenômeno natural da natureza. Mas, gente, que ideia louca! Ainda que seja um evento natural de natureza, é Deus que fez. Mas eles forçam a barra para dizer que isso não aconteceu literalmente. Diziam que era uma metáfora. Deus estava querendo comunicar um símbolo, alguma coisa por trás daquilo. Eles começaram a crer que Jesus também não nasceu de uma virgem. E essa doutrina se perpetua até hoje em muitos lugares, principalmente na América. Não criam mais no sangue de Jesus. Sangue de Jesus também é uma metáfora. Jesus não derramou sangue literal. Essas eram as doutrinas. Nesse contexto surge o evangelho social. O que é evangelho social? Chama-se missão integral. Onde resume-se o evangelho a construir creche, hospital e dar comida para o pobre, dar sopão. É aqui que nasce isso. E obviamente todos esses do evangelho social muito influenciados por um cara que era ateu e satanista chamado Karl Marx. E basicamente, se você estudar os escritos de Karl Marx, meu amigo, eu estou atrás de um livro agora que é o que falo, o que eu sempre falo. Como ele odiava a escatologia. Como ele odiava a ideia de um Messias vir para redimir, porque a pregação era, o homem resolve o problema. Então construa creches, construa e tudo mais. É óbvio que é melhor construir creche do que fazer guerra. Tá, gente? Então não precisa ser estúpido também. Mas a questão é, a Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Então você pode estar construindo um monte de creche em pecado, porque não é baseada na fé bíblica. É baseado em uma ideologia que não é teologicamente correto. Então é nesse tempo que surge isso. Os teólogos liberais, que não criam nas doutrinas. Saiu um livro agora do R.T. Kendall, O que fizeram com o Evangelho. Maravilhoso. Maravilhoso. E destrói todas essas doutrinas. Hoje a gente tem uma graça que não precisa de arrependimento. A gente tem uma boa notícia que não precisa de cruz. Raramente se ouve pregações sobre arrependimento, sobre santificação. Santificação não é mais importante. Consagração não é mais importante. Castidade não é mais importante. Dessas coisas caíram em desuso. Mas a Bíblia não cai em desuso nunca. Então esses caras fizeram essa revolução cultural nesse tempo, com essas coisas. A maioria das igrejas eram cessacionistas, que é a crença de que os dons não funcionam mais e que pararam de funcionar quando morreu o último apóstolo. Então, o último apóstolo morre, nós não precisamos mais dos dons, porque agora temos a palavra de Deus, a Bíblia. Então, é só a Bíblia, só a Escritura. A gente não precisa mais dos dons do Espírito Santo, porque agora a gente tem o que é perfeito, a Bíblia. É possível ler a Bíblia e não achar Jesus, e é possível fazer da Bíblia uma arma letal, para você e para os outros. É possível ler a Bíblia e não achar nas entrelinhas o homem, a palavra viva. Deus, achar Deus. A Bíblia inspirada é a palavra de Deus, mas você consegue transformar ela em morte. É isso que Satanás tentou fazer com Jesus, usando a Bíblia contra Jesus. Então esses caras começaram a fazer isso com toda essa teoria e cessacionismo e tudo mais. Mas junto com isso, sempre vai ter esse fenômeno. Quando está muito escuro, quando está muito feio, quando a igreja está muito mal, sempre vai ter um grupinho pequeno de pessoas. Às vezes é uma pessoa, às vezes são 2 pessoas, às vezes são 5 pessoas. Sempre vai ter um grupo que eu chamo de precursores. São aqueles que estão esperando e vendo antes de todo mundo. Depois Deus gosta de tocar a multidão, mas ele começa com pouco. Sempre é assim.
Começa com Abraão, Isaac, Jacó, uma nação. Começa com Davi, só Davi lá no pasto, pequenininho, é ungido, ninguém dá nada para ele. E aí vem os valentes de Davi, tabernáculo de Davi, diz que eles tinham o rosto de leão, mas antes eles eram os caras da caverna de Adulão. Leia sobre a caverna de Adulão. Diz que Davi andava com endividados, deprimidos e falidos. Sou eu! Eu só tenho um nego endividado, deprimido comigo. E eu sou o primeiro deprimido. Eu sou o primeiro, sou o mais zoado. Fico um dia bem, 5 de cama. Porque Deus, Ele gosta desse negócio de pegar um grupo fraco para glorificar Ele. Ele recebe a glória. Não é sobre nós, é sobre a fama dEle. Por isso, deixa eu quebrar uma coisa na sua mente. Essas vozes que ficam falando, isso que você faz não dá em nada. É sua fé é fraca. Você fica aí orando e não vai mudar nada. Cara, deixa eu te falar uma parada, meu irmão. Sua carne nunca vai te satisfazer. Sua carne gosta de coisas efêmeras. Sabe o que é efêmero? Passageiro. Pode ver se não é assim. Você quer muito um tênis. Cara, eu quero um tênis, eu quero esse tênis, eu quero esse tênis. Pô, preciso desse tênis. Parece que aquele tênis é a solução da sua vida. Aí você compra o tênis. R$1.000 um tênis. 2 semanas depois, o vazio. Pô, eu quero muito esse carro. Esse carro vai mudar a minha vida. Esse carro aí, pô, isso aí agora vai resolver. Você compra o carro. 1 semana depois, vazio. Sua carne não vai ficar satisfeita. Então é óbvio que quando você se levanta para buscar o Senhor, ela vai resistir a isso. Ela vai resistir a você, porque você está fazendo uma coisa que mata ela. Jejuar, orar, ler a Bíblia, mata a sua carne e faz você ter fome verdadeira. A fome verdadeira é uma fome que nunca vai acabar, porque Deus é o pão que alimenta e traz fome. Você tem um encontro com Deus, uau, estou pleno. No outro dia, abre um vazio maior. Para quê? Para você ir atrás de mais. Não adianta, você não vai ser satisfeito nessa vida. Você só pode ser satisfeito com um pão vivo que desceu do céu. Vai ficar a vida inteira frustrado. Tem dia que tem que bater a bad. E você fica, nossa, parece que está estranho, parece que não faz sentido. Lógico. Éguas. Como diz o nordestino. Busque o Espírito Santo. Você já viu? Eu fico, do nada assim, estou bem, estou feliz, fiquei triste. Por que eu estou triste? Começo a orar em línguas. Falando, tem alguma coisa que não está legal, vou orar em línguas. Eu fico orando em línguas. Agora com a máscara, né? É legal que você pode orar em línguas sem as pessoas verem que você está orando em línguas. Então ontem eu fui na Cadeg e falei, pô, estou sufocado nessa máscara. Vou fazer alguma coisa que edifica meu espírito. Então não adianta, a sua carne vai resistir a isso. As pessoas às vezes querem jejuar de outras coisas. Inclusive amanhã começa o nosso jejum. Eu vou jejuar de celular. Cara, jejua comida mesmo. Eu vou passar mal. Vai. Mas passa mal assim mesmo. Vou ter dor de cabeça. Claro que sim. Vou ficar fraco. Exatamente. Não morre não. Te garanto. Adolescente não morre. Pelo menos até as 18 horas. Só bebendo água. Ainda para pegar leve com você, pode beber um suquinho. Sem ser vitamina. Que o nego faz aquela vitamina de abacate grosso. Aí enche açaí na colher. É malandragem, né? Famosa malandragem. Não morre não. Pode fazer todo dia até as 18 horas. Que o certo seria 3 dias só com água. Mas vou pegar leve. Todo dia às 18 horas você vai lá, faz sua refeiçãozinha. Faça uma refeição leve.
porque no jejum seu estômago encolhe. Então, não morre não. Eu vou ficar... Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mal-humorado. Os demônios que você tem aí, vai sair tudo. Aí você pensa assim, por que eu estou assim? Porque eu estou com fome. Não o cavalo, você é assim sempre. Esse é você. É que quando você está jejuando, você está matando a carne. E aí ela fica... Você não aguenta. Sai tudo, meu irmão. Os capetas saem tudo. Jejum é muito poderoso. Você vai vir um monte de pensamento impuro, vai vir um monte de coisa ruim. Por quê? Porque você está dando um tiro na carne. Você está dizendo, comida não é minha satisfação, Deus é. Comida não é o meu Deus. Deus é o meu Deus. E a carne treme, fica fraca. Normal. Vai ficar mesmo. Eu vou ficar também. Então, para de moleza. Vamos todo mundo jejuar. 3 dias. Jejum do noivo. Vamos jejuar por saudades de Jesus. Vamos jejuar por um avivamento no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Vamos orar pelas nações. O último dia de jejum, a gente vai fazer uma caminhada de oração. Todo mundo. Vamos andar no bairro orando e terminar na Praça da Bandeira, orando por salvação, por libertação, por prosperidade nesse bairro. Está na hora da igreja sair do seu lugarzinho, pequenininho, confortável. Nós somos fracos, somos pequenos, somos poucos. Caverna de Adulão. Sempre que fica ruim, ele acha um grupo. Às vezes o grupo é muito ruim. Ele achou John Wesley, Charles Wesley e Whitefield. 3 caras. Criaram um clube santo. O que era louco é que nem salvo John Wesley era. Ficava dando comida para o pobre, orando. Aí um dia ele viajou para a América para fazer missões. Encontrou os moráveis no navio. O navio quase naufragando. E ele cheio de medo de morrer e os moravianos ceando. Tomando ceia, cantando louvor e o barco... E o Wesley... E aí ele falou, cara, eu estou indo pregar os índios e quem há de me converter? E aí quando ele volta, ele lê o prefácio de Lutero ao livro de Romanos sobre a justificação pela fé e ele fala que o coração dele foi estranhamente aquecido. Então assim ele nasce de novo. Mas esses 3 caras já estavam jejuando e orando e nem eram salvos. Então Deus precisa de pouca coisa. Sabe, dá só os seus pães e os seus peixes para Ele. Mas dá. O seu pouco na mão dele vira muito. Dê a sua fraqueza a Ele. Ele quer você. Ele nunca vai exigir de você uma coisa que você não consegue oferecer. E quando Ele pede, Ele libera graça para você dar. Mas você tem que dar o passo de fé para dar. Então nessa época, o conceito chuva serôdia começou a surgir num grupo pequeno de professores e institutos bíblicos. Chuva serôdia, em Israel, é a última chuva. É a chuva que cai na época da colheita. Tem a chuva temporã, que é a chuva para o plantio. Quando eles plantavam, a terra tinha que ter água molhada, precisava estar fofo. E depois tinha a última chuva, que é a chuva da grande colheita. Eles tinham muito forte na mente deles que ia ter o último avivamento e que Jesus iria voltar. Então esse conceito começou a surgir nessa época com um grupo muito pequeno de pessoas. Falavam sobre tempos de refrigério, falavam sobre que Joel 2 não tinha se cumprido totalmente, que precisava ainda ter um cumprimento maior daquilo ali. Então eles começaram a chamar pessoas para reuniões de oração, para reuniões de arrependimento e confissão pública de pecado. Começaram a estudar sobre esse derramar de Joel 2:28 pleno. Era um grupo muito pequeno e muito fraco. Então, tem 3 movimentos no século XIX que influenciam Azusa. O primeiro movimento é chamado de movimento de perfeição, ou movimento holiness. Basicamente, esses caras vieram de John Wesley, que falava sobre santificação pela fé,
Mas eles começaram a perceber que na experiência deles faltava alguma coisa. Então, Deus sempre põe fome num grupo de pessoas. Eles queriam uma experiência além da justificação pela fé, que eles chamavam de batismo para a santidade, que era a crença deles de uma segunda bênção. Tipo, fui salvo, mas tem que ter uma outra experiência, que é o enchimento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo me capacite a andar em santidade. Então começaram a crer que tinha uma experiência além de ser salvo. Tinha uma outra coisa que faltava para eles e que eles não tinham. Depois eles chamaram isso de batismo de poder, né? Usaram esse nome. O segundo mover de Deus que estava acontecendo no século XIX é o movimento de Keswick. Era uma conferência na Inglaterra. Tem vários caras conhecidos. Watchman Nee, não sei quem já leu livros ou viu, Watchman Nee, vem desse movimento, também chamava-se de vida profunda. Eles já falavam muito sobre espiritualidade. O Moody, o evangelista Moody, que ganhou mais de 1 milhão de almas na sua época, era dessa época. E Duncan Campbell, que é um avivalista das Ilhas Hébridas. Esse movimento enfatizava a obra do Espírito Santo, gerando um quebrantamento na alma. Então você tem a sua alma, que é a sua personalidade. Então eles começaram a crer que o Espírito Santo tinha que quebrantar a alma. O que é quebrantar? Dobrar suas emoções sobre a vontade de Deus. Você tem emoções, você tem vontades, você tem desejos. Então eles acreditavam que se o Espírito Santo dobrasse suas emoções diante da vontade de Deus, ia liberar do seu espírito poder. E o Watchman Nee tem um livro que se chama Liberação do Espírito. Então eles diziam, Deus vai usar sofrimento para quebrantar você. Deus vai usar irmãos carnais para quebrantar você. Deus vai usar o seu casamento para quebrantar você. Deus vai usar todas as ferramentas para dobrar a tua vontade. E quando sua vontade se render ao Senhor, é liberado um rio de vida que libera poder. Basicamente era isso que eles acreditavam e que eles estavam ensinando. E o terceiro movimento que esse diretamente influenciou Azusa, o avivamento de Gales. Em 6 meses, em Gales, é um país muito pequeno, parece um bairro do Rio de Janeiro. Em 6 meses, 100 mil pessoas se converteram. 100 mil. Através de pregadores de 15, 16, 17, o mais velho, 26 anos. 3 anos e meio em Gales não tinha ocorrência policial. Você consegue imaginar um país sem ter ocorrência policial? Estoques de Bíblia acabaram, não tinha Bíblia para vender. Todo mundo comprou. Foi tão louco em Gales que tinha os caras que trabalhavam em minas de carvão e eles xingavam os animais para andar. E aí um dia eles se convertem e pararam de xingar. E aí os animais não obedeciam mais o comando. Quando eles falavam, vai, vai. O cavalo não andava, porque só sabia o comando de xingamento. Cara, jogos de futebol eram interrompidos pela presença de Deus. O futebol nasce nessa época na Inglaterra. 1906. Então era febre jogos de futebol. Aí os jogadores iam para o vestiário, a presença de Deus caía. E eles não conseguiam entrar em campo, debaixo de convicção de pecado. Os teatros ficavam vazios. Os bares ficaram vazios. Não era porque alguém estava proibindo, não era um tipo de pregação legalista, tipo assim, não pode fazer isso, não pode ir no show, não era isso. É simplesmente que as pessoas estavam tão envolvidas com o Espírito Santo que não queriam ir. Reuniões de oração varavam à noite, era comum 5 da manhã você ver 300, 500 pessoas andando na rua cantando hinos. As pessoas tinham medo de faltar à reunião por perder algo que o Espírito Santo pudesse fazer. Raios de quilômetros da distância de uma reunião de oração, tinha gente sendo convencida de pecado, tinha gente se dobrando na rua e convertendo, sem a pregação de nenhum evangelista, sem um folheto sequer. Então, um pastor batista, que era de Los Angeles, viajou para Gales por 3 semanas. E ele voltou para os Estados Unidos. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele se une a um cara chamado Frank Bartman, que é um intercessor
que começa a gerar avivamento. Então ele encontrou o pastor Batista que voltou de Gales e o cara começou a contar para ele. Lembra que eu falei domingo passado? Uma geração contará a outra. Quando a gente conta os feitos do que Deus está fazendo, do que Deus fez, a gente incendeia o coração de uma outra geração. Foi isso que aconteceu. O Frank Bartman já estava incendiado por avivamento. Ele tinha perdido sua filhinha, ele estava jejuando pra caramba, orando pra caramba. E ele conhece esse pastor e eles começam a ter uma reunião de oração com os jovens. E aí o Frank Bartman começa a escrever cartas. Eu imagino que deveria levar meses para ele ter resposta. E o Ivan Roberts, que era o líder do Avivamento de Gales, começou a mandar cartas para o Frank Bartman. E quando ele lia, ele diz assim: após ler essas cartas, o meu coração encheu-se de fé para crer que o avivamento vai vir agora. Só de ler as notícias. E Ivan Roberts começou também a interceder, dizendo que aquilo que estava acontecendo em Gales ia acontecer também em Los Angeles. Então criou-se uma pressão onde Deus não resiste. Deus não resiste à fome. Deus não resiste a gente vazia. Deus não resiste a pessoas que não têm plano B. A gente está cheio de plano B. Não tem plano B. Ou Deus vem ou a gente morre. Uma vez um pastor colocou isso na placa da igreja: ou Deus traz um avivamento ou morreremos. Eu acho lindo. Talvez se a gente um dia tiver uma placa, eu quero fazer isso. Nome da igreja: a igreja que vai morrer se não vier avivamento. Porque Deus não resiste. A gente faminta. Então esses movimentos que foram abrindo caminho, foram produzindo fome na outra geração. Sempre tem alguém antes de nós que orou por nós. Nós não somos resultado de nós mesmos. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, tinham pessoas orando para que a gente vivesse o que a gente vai viver agora. Seu John Walker deu a vida dele para ver essa geração se levantar. Morreu sem ver, morreu quase que frustrado por não ver todas as coisas que ele pregou e que ele imaginou ver na sua época. Alguém morreu para que você tivesse a oportunidade de pegar a tocha e continuar queimando para as gerações seguintes. Nunca começa em nós. Sempre tem alguém que cavou, que sofreu, que foi mal compreendido, que foi solitário. Cara, Adoniran Judson foi para Mianmar como missionário. 15 filhos, 7 morreram lá. 2 esposas morreram lá. E ele dizia: isso é o grande privilégio do aroma de Cristo. Esse lugar, Mianmar, hoje, tem milhões de cristãos. Milhões e milhões. Dentro de um país onde não é popular ser cristão. Porque ele plantou a vida dele naquela nação. Sem recursos, sem dinheiro, com doenças, com luto, e nunca desistiu. Você não sofreu ainda até o sangue. E é por isso que nós precisamos honrar isso. Honrar o que os pais fizeram. Honrar o que eles derramaram por nós. Então tem uma centelha. O avivamento pentecostal não começa em Azusa. Começa em 1900, numa mansão, no estado de Kansas, na cidade de Topeka. E um irmão chamado Charles Parham alugou uma mansão e ele construiu ali uma escola bíblica com 40 alunos. A escola bíblica era de graça. Eles tinham que crer pela fé que Deus ia enviar sustento. Então todos os alunos, eles tinham que crer que Deus ia mandar grana para eles ficarem ali 1 ano. Nessa mansão tinha uma torre, um lugar alto onde tinham turnos de oração de 3 horas. 3 em 3 horas tinham turnos de oração. E esses alunos tinham estudado já conversão, santidade, arrependimento, a iminente volta de Jesus. Mas em um determinado momento Charles Parham estava muito incomodado e ele viajou no Natal e ele deixou um serviço para os alunos. O que quer dizer Atos 2? O que quer dizer isso? O que significa batismo com o Espírito Santo? Qual é a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? O que comprova? Ele deixou essa pergunta.
Então os alunos começaram a orar e jejuar e ler as escrituras. E quando ele retorna, todos chegaram à conclusão juntos de que a evidência era que tinha línguas. Tinha línguas quando alguém era batizado com o Espírito Santo. Todos eles concordaram com isso. Então, na virada do ano, 1900 para 1901, uma jovem chamada Agnes Osman sobe para essa torre junto com os outros jovens e eles passam a virada do ano ali orando, jejuando e buscando a presença de Deus. E ela pede para que os alunos venham e imponham as mãos sobre ela, porque ela sentia fome por um enchimento e o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo caiu sobre essa menina, ela tinha 18 anos de idade, o Espírito Santo encheu ela e ela explodiu em línguas, orando em chinês. E ela ficou 3 dias sem conseguir falar inglês, 3 dias falando chinês, só que ela também aprendeu a escrever chinês. E no outro dia ela aprendeu a língua boêmia, que era a antiga Tchecoslováquia. Então pegou 2 idiomas. Porque na verdade a experiência de Atos 2 é isso. Se você lê Atos 2, diz que tinham pessoas de todas as nações. E eles diziam, ouvimos eles falar das grandezas de Deus em nossa língua materna. Eles estavam orando em línguas, mas na verdade eram idiomas das nações. E a Bíblia ensina isso, que são línguas para indoutos, línguas para incrédulo. É quando você acha que está orando em línguas, mas você está falando um idioma. Isso aí é um outro estudo, não tem como entrar nisso para te explicar. Mas eu só quero que você babe na gravata, esse é o mais importante. Batismo com o Espírito Santo é violento. Violento. Eu nem particularmente creio que sempre vai ter línguas quando se é batizado com o Espírito Santo. Mas eu não tenho tempo para explicar isso. Esses irmãos criam porque era tipo o que eles tinham. Não tinha livro de teologia. Eles tinham a experiência. E era isso, e acabou. Então, em 1901, começa a se mover, e eles começaram a viajar, os alunos, começaram a viajar a nação pregando essa parada, e tem um mobilizador, Frank Bartman, esse cara. Sempre vai ter alguém que mobiliza. Esse é o meu chamado, eu sou um mobilizador. Andrew Murray diz o seguinte, o homem que mobiliza a igreja a orar, estará dando a maior contribuição para a história da evangelização e transformação do mundo. Coisa importante é mobilizar pessoas a orar. E esse Frank Bartman, ele era um mobilizador. Ele começou a chamar pessoas para o lugar de oração, intercessão. Espírito de oração dia e noite. Ele falava isso. O espírito de oração dia e noite tomou conta de mim. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos levantar nesses dias, porque intercessão não é um chamado específico de alguém. Intercessão é um chamado de todo cristão. Todos nós que fomos salvos, somos chamados para ficar entre a vida e a morte, como intercessor. Eu quero ver essa comunidade orando no microfone nos turnos de oração, não só 3, 2, 4, 5. Esse é o seu chamado principal como sacerdote. Números capítulo 16, versículo 47 e 48, diz: Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo. Então, colocando seu incensário, fez expiação pelo povo. Ele ficou em pé entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. Isso é intercessão. Estava acontecendo uma praga em Israel por causa do pecado. Então Arão pega um incensário e ele fica entre os que tinham morrido pela praga, e ele fica entre os vivos, e ele oferece intercessão ao Senhor, e a praga cessa. Por que a igreja se escondeu do Covid? Era para a gente estar entre os vivos e os mortos. Cessa essa praga. Todos nós somos chamados para fazer a morte parar, por meio das nossas orações. Todos vocês, se você é nascido de novo, Deus está te chamando para o lugar de intercessão. E eu estou mobilizando esses 3 dias de intercessão, 3 dias de jejum, 3 dias de intercessão. Você é um intercessor, você não é uma pedrinha que faz número aqui, você é uma pedra viva. Amém? Você é uma pedra viva.
Você é o sacerdote, Deus se move quando você fala com Ele. Deus se move através da sua voz. Mesmo que você esteja fraco, Deus move os anjos. Por isso ele mobilizava os jovens a virem orar, para ficar entre os vivos e os mortos. William Seymour é o catalisador, enquanto Frank Bartram é o mobilizador, William Seymour é o catalisador. O que é um catalisador? É alguém que filtra, mas ele acelera as coisas. Então, Seymour não absorveu todas as doutrinas do Charles Parham, ele filtrou, mas ele acelerou o mover pentecostal. Ele pegou aquilo que era bom, tirou o que era ruim e fez a coisa acelerar. Nós precisamos de aceleradores do mover de Deus. Gente que pega a coisa, entende e multiplica rápido nos outros e o incêndio começa. Então, ele foi influenciado por uma amiga chamada Lucy Farrell. Ela era uma espécie de governanta do Charles Parham e era amiga do Seymour, e ela fez essa ponte. Ela disse: você precisa ouvir ele, você precisa ouvir Charles Parham. E tinha uma escola bíblica em Houston, no Texas. Aquela de Kansas tinha fechado, durou 1 ano, e ele abriu uma outra em Houston, e o Seymour morava em Houston. E essa mulher, que era amiga dos dois, falou: cara, você precisa ouvir a doutrina dele. E ele não podia assistir às aulas dentro da sala de aula, porque ele era negro e filho de escravo, neto de escravo, não me lembro agora exatamente, mas de uma linhagem de escravos. A segregação era muito forte, então ele ficou ali meses assistindo aulas da janela. E à noite ele não podia participar, por ser negro. Então ele ficou lá do lado de fora da janela, ouvindo a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Mas de todos os alunos brancos que ouviam, ele foi o que mais agarrou e respeitou a unção do Charles Parham. Charles Parham se tornou um mentor dele, o principal influenciador dele. Ninguém honrou a unção de Charles Parham como William Seymour. Que coisa engraçada isso. Tinha tudo para dar errado por causa da questão do conflito racial e toda aquela questão naquela época, que era muito pior do que hoje. Então ele foi convidado a abrir, ele pregando lá depois em Houston. Uma mulher da igreja Holiness convidou William Seymour: cara, você prega muito bem, muito bom, vem ser pastor da minha igreja. Beleza, ele foi para Los Angeles, abriu uma igreja, quer dizer, virou pastor dessa igreja. E ele começou a pregar, falando que todas as pessoas ali não eram batizadas com o Espírito Santo. E ele foi para casa, ele foi para a rua, ele morava dentro da igreja, tinha aquelas casas pastorais, algumas igrejas batistas ainda existe isso, e ele morava na igreja, e ele pregou isso: ninguém aqui é batizado com o Espírito Santo, vocês são tudo fraco. E ele foi na rua. Quando ele volta, a igreja está trancada com cadeado, perdeu a casa, perdeu a igreja, expulsaram ele sem avisar, tinha nem o WhatsApp para mandar uma mensagem. E agora, como faz? O cara se mudou de um estado onde ele tinha uma casa para morar numa igreja, para ser pastor, mas trancaram tudo, ficaram ofendidos com ele. Então, uma família chamada família Asbury convidou Seymour para morar com ele, e moravam numa casa na rua Bonnie Bray 214. Eu tive lá 4 anos atrás, sei lá, nessa casa aqui, que está lá igualzinha até hoje. Ia ser demolida, mas o Benny Hinn comprou o terreno para não deixar demolir. Eu só fazia chorar. Tipo, holy ground. Tipo, cara, tira teu sapato. Você está pisando em terra santa. Tem o cheiro do avivamento no lugar. Tem o cheiro da presença de Deus no lugar. Eles começaram a se reunir na rua Bonnie Bray 214, lá em Los Angeles. É no centro de Los Angeles quase. E 10 pessoas somente. Só 10 pessoas. E começaram a orar. Todos os dias pelo poder do Espírito Santo. E quando de repente
o Espírito caiu e batizou uma jovem. Adivinha o nome da jovem? Adivinha? Pensa, Ava. Qual o nome da jovem? Adivinha? Chuta. Sei. Jenny. Eu estou muito místico esses dias. Essa mulher depois se tornou esposa do William Seymour. E ela foi tomada pelo Espírito Santo, rompeu em línguas e sentou no piano. Nunca estudou piano. Começou a tocar piano clássico. Você não tem saudade disso? O Espírito Santo vir fazer coisas que o homem não consegue. 10 dias passaram e a reunião ficou lotada. E a casa é pequena, então cada um ficava num cômodo, na cozinha, nos quartos, na sala, cheia. E aconteceu que começaram a ouvir falar do avivamento na rua Bonnie Bray, então começaram a ficar na rua. Só que a rua não é muito grande, é tipo uma rua de vila, uma coisa do tipo. Então a casa estava lotada e do lado de fora mais de 500 pessoas. Então William Seymour vai para a varanda, para a sacada. Só que a sacada cede, ela cai. Muita gente, de madeira, tudo de madeira. E ele começa a pregar ali, e aí o Espírito Santo começa a batizar as pessoas na rua. Então a sacada virou o púlpito da pregação, e as pessoas começaram a correr na rua, orando em línguas e profetizando para as pessoas. Imagina isso, cara. Então eles viram, nossa, aqui não está dando, então a gente vai procurar um lugar chamado Rua Azusa 312, que era uma antiga metodista, o prédio, só que estava funcionando como um estábulo de cavalos. Eu amo que Deus gosta de fazer coisas incríveis em lugares que não cheiram bem. Eu ando aqui nessas ruas, eu sinto o cheiro. Esse prédio está um pouco melhor, mas era muito feio. A gente está fazendo 6 anos. Fizemos 6 anos esse ano, em junho. E a gente está colocando fotos de como era. E isso também é que eu estou meio místico esses dias. Que eu creio que a gente tem a Jenny, e a gente tem o prédio feio e a rua que fede. Então a gente tem tudo para um avivamento acontecer. Eu sei, talvez você ache que eu sou maluco, mas eu sou. E a gente tem uma torre de oração também funcionando há 6 anos. A gente tem jovens que levantam o próprio sustento, igualzinho lá no Charles Parham. A gente teve escola bíblica que formou mais de 700 alunos. O terreno está pronto, filho. Só falta você abrir a sua fome. O terreno está preparado para começar a cair a chuva. Oh, Espírito Santo, vem aqui. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. O Espírito Santo era honrado em Azusa. E ele é que fez tudo o que aconteceu. No livro A História do Século XX, a história que não foi contada, que é onde eu estou baseando as minhas aulas também, diz que a primeira coisa que o Espírito Santo fez, uma das primeiras coisas já em Azusa, foi despertar o sacerdócio. A reunião não era liderada por um líder de louvor e um pregador, mas era liderada pela unção no meio do corpo de Cristo.
Frank Bartman diz: a arca do Senhor começou a se mover lentamente e com firmeza, e ela era puxada pelos ombros dos sacerdotes vivos para Deus. O discernimento não era perfeito, mas com o tempo foram aprimorando. É assim mesmo que é. Às vezes as pessoas se movem, falam palavras e eu preciso ajudar elas. Calma, não fala isso agora. Calma, isso é para você liberar para a igreja. Calma, essa palavra é mais para você orar. Mas eu amo quando as pessoas se movimentam, como hoje várias vieram trazer palavras, direções de coisas que eu já estava sentindo. Questão de Deus vir em ondas. Eu já estava sentindo a mesma coisa, eles só vieram falar comigo, então o sacerdócio estava funcionando. Não dá mais para ter reunião onde o líder de louvor força a barra para a igreja entrar na presença de Deus. Não, ele não tem esse papel, ele não é um padre. Todos somos sacerdotes e a música é um instrumento de facilitar, de criar ambiência, de criar ambiente profético, porque a música é tocada no céu. Mas somos nós que lideramos a adoração juntos. E aí o profético começa a vir, um tem uma visão, outro tem outra, outro tem uma direção. E a igreja precisa aprender a corresponder às palavras. Como a Dani trouxe a palavra, a igreja, sabe, sobre honrar a unção. E a igreja precisa aprender a se movimentar, tem que ter uma movimentação física. Não é só ficar assim, que legal. Porque às vezes você se move fisicamente e a fé chega. Às vezes eu não quero dançar, mas Deus é digno da minha dança. Então eu danço sem vontade, e aí a fé para dançar chega e eu danço mais ainda. Porque eu ofereço o meu corpo a Ele como um sacrifício vivo. Qual o problema do sacrifício vivo? É que está vivo. Então se está vivo, decide. Eu decido me render, eu decido me entregar, eu decido e fundo agora. Então o sacerdócio funcionava, não dependia de um pregador. William Seymour mesmo era o líder, e o púlpito deles eram dois caixotes de madeira, desses de feira. Ele ficava ajoelhado com a cabeça dentro do caixote, em silêncio. E de repente Deus ungia uma pessoa e essa pessoa começava a profetizar e pregar. Deus ungia outra. Sabe essa coisa que tem na Assembleia de Deus, de oportunidade? Nasceu aqui, só que agora está sem unção. Era pelo meio do mover, hoje virou uma liturgia. E aí dá um monte de oportunidade. Mas nasceu por isso, porque era vivo. E isso não é errado. Depois, porque tipo assim, o mover de Deus vem, gente, e é uma bagunça. Não tem problema. É tipo o que diz provérbio: quer ter boi, mas não quer ter cocô. O boi serve para quê? Puxar a carroça, mas vai cagar tudo. Quer ter avivamento, mas não quer ter sujeira? Vai ter sujeira, filho. Vai ter gente falando coisa que não é de Deus, vai ter gente no emocionalismo, vai ter gente tentando reproduzir o que o outro está fazendo, vai ter tudo isso. Mas não dá para ter limpo. Mas o Espírito Santo subjugava quem estava na carne. Então depois organiza o mover. Deixa Deus mover. O que é mover? Foi o que Paulo fez. Calma, tem muito dom. Quando orar em línguas, interprete. Quando profetizar, Paulo organizou o mover. E aí tem que ter cuidado para não organizar demais. Porque senão vira essa parada. Não, agora você fala. Não, agora você fala. Tem que ser orgânico. E eu não estou de forma alguma aqui desonrando a Assembleia de Deus. Na verdade, estou exaltando a Assembleia de Deus. Mas quando eles começaram, eles não tinham nenhuma intenção de virar uma denominação. Depois de 20 anos é que foi organizando as denominações, liderança, tudo isso, que é importante. Não estou falando que é errado, é importante. Mas o Haroldo escreveu um livreto agora. Sai da frente, eu quero ver Jesus, é o título. Então a liderança precisa sair da frente. Para as pessoas verem Jesus, para elas fluírem. Porque senão a gente controla muito. Então vai ter, às vezes, uma fila de 100 pessoas querendo profetizar.
E aí precisa ter maturidade, uma liderança para filtrar as palavras que tem que entregar ou não, mas eu prefiro ter 100 pessoas querendo profetizar do que um culto que é liderado por pregação e um líder de louvor. Segunda coisa que o Espírito Santo gerou neles, perseverança. Diz que todas as forças do inferno estavam combinadas contra eles. Cara, vai ter oposição. Por isso que você é atacado. Por isso que eu sou atacado. E hoje várias pessoas oraram por mim, me cobrindo em proteção. E a gente precisa olhar o ataque e não recuar. Ir para dentro. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo eu arranco sua cabeça, gigante. Os gigantes vão se levantar, mas a gente precisa continuar pressionando. Terceira coisa, perseguição. Cara, vai ter perseguição. Na época eram os jornais. O Frank Barton diz, os jornais começaram a ridicularizar e a debochar das reuniões. Aí ele diz, eles fizeram um ataque, mas ofereceram publicidade gratuita. Porque deu errado a perseguição. Começou gente a ler o jornal dos jornalistas ridicularizando e mais gente começou a vir curioso e começou a ser tocado por Deus. Então as pessoas vão falar mal da gente. A gente não é politicamente correto. Elas vão falar coisas erradas da gente. Vai ter muita perseguição. Imagina se você ganha a favela inteira, os viciados todos se convertem. O tráfico de drogas não vai ficar feliz. Que se acabou com quem dá lucro. Então vai ter perseguição, muito. O Espírito Santo libera a perseguição também. Mover, quarta coisa, mover no Espírito. Isso é muito importante. Diz que no início eles tentavam segurar a arca, mas o Senhor parava de trabalhar. Então a gente não ousava chamar muito atenção e nem se mover de forma rápida. Os líderes tinham uma experiência bastante limitada e a grande maravilha era ver que o trabalho sobreviveu através dos atos poderosos de Deus. Então é tipo assim, aprender a andar no Espírito. É assim que eu tento treinar os músicos. Calma, calma. Percebe o que está acontecendo. Vamos esperar um pouco mais. Não precisa ter uma programação, não precisa cumprir os set list, cantar todas as músicas. Calma. Vamos esperar Deus fazer. Para onde Ele está guiando a gente? Eles tinham muito temor disso. Quinta, presença manifesta de Deus. Há 4 quarteirões da reunião de Azusa. Quando a pessoa entrava nesse perímetro, caía no chão em convicção de pecado. 4 quarteirões. A presença de Deus marcou a região. Eu fico imaginando o dia em que a gente vai estar aqui reunido cantando e vai começar a subir pessoas pela escada pedindo para serem batizadas. É esse tipo de coisa que eu estou esperando Deus fazer. E a gente vai ter que arrumar um jeito, batiza no chuveiro mesmo. Hoje já deixa a piscina montada sempre. Mas vai ser bagunçado. Sexta, fogo missionário. Índia, China, Brasil. Os missionários iam para lá receber o equibalo. Eram cheios do Espírito Santo e aí veio para Belém do Pará Daniel Berg e Gunnar Vriggen, os suecos, onde nasceu a primeira Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, que existe até hoje, uma igreja centenária. Eles vieram para cá só com a roupa do corpo. Uma loucura. Suecos ir para... Gente, cara, a região norte é calor sempre. De noite, 38 graus. E naquela época não tinha ar, ventiladorzinho, não tinha nada. Então o derramar do Espírito não é para ficar dentro de um lugar, é para tocar as nações. Então houve um fogo missionário. E sétima e última coisa, não é a última coisa, cura do racismo.
Em nenhum lugar tinham ricos, pobres, negros, brancos e hispanos, unidos no Espírito Santo. O Espírito Santo quebra as paredes de divisão. Uma outra coisa que o Espírito Santo fez, amor e honra. Eles não falavam mal de ninguém. Quando pensavam mal de alguém, caíam de joelhos chorando. Havia uma unção de honrar uns aos outros, de não falar por trás, de não falar nem dos inimigos. Havia amor uns pelos outros e honra nessa unidade. E o fogo começou a purificar eles de pecados. O fogo de Deus é capaz de destruir coisas que você faz há 10 anos, em 5 segundos. Mas eles aprenderam a honrar o Espírito Santo. Eu estou finalizando. Queria que você colocasse o verso. João capítulo 14, versículo 16. Honra ao Espírito Santo. É muito importante essa parte. Uma coisa estava acontecendo com os discípulos e eles não estavam conseguindo compreender. Jesus reuniu eles em João 16 e diz assim: todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá. Para os discípulos não fazia sentido. Jesus está dizendo: eu vou embora e eu vou deixar outro no meu lugar. Os discípulos: não faz sentido você ir. A gente anda contigo fisicamente, você cura as pessoas, você alimenta os pobres, você faz milagres. Como assim que você vai embora? Não faz sentido. E Jesus está falando: é melhor eu ir, porque quando eu for, eu não vou mais estar limitado só no meu corpo, eu vou me repartir em um corpo. Eu vou estar vivendo em todas as pessoas, formando um grande corpo. Então eu vou continuar andando na terra, através da minha igreja. Os discípulos não entendiam isso. É melhor que eu vá, porque eu vou enviar o outro. Em outra passagem diz: não vos deixarei órfãos. É preciso que eu vá, mas vocês não vão ficar sem pai. Vocês não vão ficar abandonados. Então essa é a versão da Bíblia amplificada, que diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará um outro Consolador. Consolador, um paracleto no grego, que significa Consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e auxiliador, para estar com vocês para sempre. Dentro de vocês tem um Consolador. Ele te consola quando você não consegue algo que você queria. Ele te consola quando você é demitido. Ele te consola quando você é traído. Ele te consola. Pare agora e fala com Ele: Espírito Santo, me ensina a ser consolado. Você está aqui agora, consola o meu coração das tristezas, das angústias. Ele é o seu Consolador. Ele ajuda você, você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Me ajuda a ser um bom pai. Me ajuda, Espírito Santo, a ser um bom líder. Me ajuda, Espírito Santo, a ser um bom empresário. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, a vencer a carne. Me ajuda, me ajuda a vencer a depressão. Espírito Santo, a sua vida está dentro de mim. A sua vida ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me a vencer. Ajuda-me a vencer a minha inconstância, a minha indisciplina. Oh, Espírito Santo, você está dentro de mim. Você é meu ajudador. Você não me deixou. Ele é o intercessor. Ele ora a perfeita vontade de Deus quando você ora em línguas, quando você ora a Bíblia. Se você quer orar certo, o Espírito Santo te ajuda a orar certo.
Ele é seu advogado, ele entra na frente das acusações e ele te defende. O Espírito Santo era tão importante que Jesus disse: fale mal de mim, mas não fale mal do Espírito Santo. Ele disse: pecar contra mim tudo bem, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Porque Jesus fez milagres não como homem, não como Deus, mas como homem. Por isso que ele precisou ser ungido. Então ele diz: não fale mal do meu amigo. Não blasfeme do meu amigo. Ele te fortalece. Se você tem sido um fraco, ele fortalece seu homem interior, para você ficar robusto espiritualmente. E ele te auxilia. Tudo isso é o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele está em você. João 14:26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar, lhe ensinará todas as coisas. Ele é um professor. Eu não entendo escatologia, eu não entendo isso, eu não entendo honra. O Espírito Santo é seu professor. Se você não está aprendendo, é porque você não está pedindo auxílio ao professor. É porque você só vive de sermão. Você ouve o sermão domingo, e entre domingos você não fala com o Espírito Santo. Você não pede ajuda dele. Você é meu professor, e eu queria muito entender, não na mente, mas no espírito, isso que está sendo dito. Você é meu professor, Espírito Santo, você está em mim. Mas ele também é o seu pai. João 14:8, não vos deixarei órfãos. E diz em uma outra passagem em Romanos que ele enviou o Espírito que clama Abba Pai. Ele é o Pai, mas ele te ajuda a clamar por Pai. Então o Espírito Santo bota um gemido no seu interior para você gritar pela paternidade de Deus. A paternidade de Deus vai resolver todos os seus problemas relacionais na terra. Por que as pessoas têm dificuldade com uma figura de paternidade espiritual ou biológica ou de alguma autoridade? Porque tiveram com o seu pai físico. O seu pai gerou uma imagem errada a respeito de quem Deus é pai. Como é Deus pai? E você tem uma orfandade dentro de você gritando. Mas o Espírito Santo não te deixou órfão. Você não precisa ficar gritando por aceitação, fazendo coisas para tentar ser visto. Você já foi visto. O Espírito Santo é o seu Pai. O Espírito Santo te ajuda a ver Jesus. João 16, versículos 5 e 7. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o seu benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vós. Vai lá para o versículo 13. Quando o Espírito da verdade, ele vier, ele conduzirá você a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido de mim. O Espírito Santo não vai falar dele mesmo. Ele vai falar o que ele ouviu Jesus falar, e ele vai falar para você. Além dele falar o que Jesus está falando, ele te ajuda a ver Jesus. Então, olha o que diz o versículo 16. Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco então me vereis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Já não me vereis e mais um pouco me vereis? E porque eu vou para o Pai? E perguntaram: o que quer dizer um pouco? Compreendemos o que ele está dizendo. Jesus está dizendo, versículo 19, Jesus percebeu que eles iriam interrogar e disse-lhes: perguntai entre vós acerca disso que eu disse, um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Jesus está dizendo para eles: pelo Espírito vocês vão me ver. Um pouco já não me vereis, e mais um pouco então me vereis.
quando o Consolador vier, Paulo disse para a igreja de Éfeso: eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você seja cheio do pleno conhecimento de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz você ver Jesus. Então nós precisamos praticar, sabe, eu começo o meu devocional praticando a presença dele. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Essa é a forma de honrar o poço de Azusa. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor, contemplando como um espelho. Se você assistir um filme antigo, e se você pesquisar, o espelho dessa época eram feitos de bronze polido, e não davam uma imagem definida, era meio, não dava para ver o rosto direito. O que Paulo está dizendo é, mesmo contemplando, não vendo totalmente, mesmo que a sua contemplação seja fraca, quando você olha para o Espírito Santo dentro de você, você é transformado de glória em glória, como pela mesma imagem do Espírito do Senhor. É como se você estivesse olhando para Ele, Ele é o espelho, e a imagem dele começa a refletir em você, e você começa a ser transformado. Então comece as suas manhãs, como eu começo as minhas manhãs. Espírito Santo, obrigado por ser o seu templo. Oh, Consolador, você está aqui agora, me guia. E eu oro em línguas e eu falo de novo com ele. Só sussurro o nome: Espírito Santo, você está aqui. Eu contemplo ele. E eu começo a falar os nomes dele: Ajudador, Fogo, Luz, Rio. Você está aqui agora para me ajudar. O Espírito Santo começa a te encher. Você não é cheio do Espírito Santo uma vez só. Você precisa ser cheio várias vezes. Múltiplos batismos. Por quê? Porque Ele quer que você seja uma testemunha. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então serão meus mártires. Testemunha, martúria. Você vai ver Jesus. O que é um mártir? Mártir não é só alguém que morre fisicamente, mas é alguém que morreu para si. Quando você vê Jesus, você não tem mais vida, você só tem a vida dele. Por isso que Paulo falava isso. Agora Cristo vive em mim. Então tem um mártir que vai morrer fisicamente, e tem um mártir que nunca vai morrer, mas já morreu, porque ele é guiado por ver Jesus. Vamos ficar de pé. Judas 20, versículo 20 diz: orando no Espírito Santo, robustecendo a sua fé. Primeira Coríntios 14, 2 diz que aquele que ora em línguas fala mistérios e fala a Deus. Talvez você está aqui e você ainda não tem o dom de orar em línguas. É uma ferramenta de orar em línguas. E você quer receber isso. Talvez você tenha isso, mas você precisa de um novo enchimento do Espírito Santo. Você precisa de um novo batismo de amor. Como Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo não é limitado. Jesus tinha um Espírito sem limites. Não havia limites. E isso está disponível para você. Sermos introduzidos na glória do Espírito Santo.
na presença dele de uma maneira mais dinâmica e mais forte. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele rasgava o leão como se fosse uma folha de papel. O Espírito do Senhor veio sobre Elias, ele velho, e correu mais rápido do que o cavalo do rei Acabe. Talvez enquanto você for cheio do Espírito Santo, você vai ficar curado de coisas, você vai ser curado na mente, você vai ser curado no coração, você vai ser curado nos ossos, você vai ser curado em áreas da sua vida, você vai fazer coisas sobrenaturais que você não conseguiria fazer humanamente falando. O Espírito Santo vai cair sobre você, o Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te encher. Espírito Santo, aumenta a sua presença aqui agora. Eu peço sinais físicos da sua presença. Fogo, água, alegria. Vem, vem. Nós te honramos. Nós queremos o seu conselho. Nós queremos a sua força. Nós queremos a sua cura. Nós queremos ser tomados por ti, Espírito Santo. A sua unção quebra o jugo, Espírito Santo. Espírito Santo, a sua unção quebra o jugo. A sua unção quebra as mentiras. Flui, 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 Espírito Santo. Flui.